eu sou a professora Suzana Luz e hoje nós vamos falar de um tema de redação que gira em torno da mobilidade sustentável. O que é um meio de transporte público que seja sustentável? É um meio de transporte que visa levar e trazer as pessoas, mas sem os impactos ambientais que geralmente eles costumam causar. Esse tema de redação, você tirou da onde, professora? De onde que a senhora tira esses temas de redação? Ora, da nossa visão de mundo, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve nos noticiários. Então eu estava tranquilamente lá na minha casa, elaborando 1000 aulas de redação, gravando 1000 vídeos para o YouTube, para o site, para o curso de redação, para os pais, para todo mundo, né? E eu ouvi uma reportagem dizendo que pessoas relacionadas à área de saúde estavam sendo abandonadas em pontos de ônibus ou expulsas de meios de transportes porque alguns outros usuários não queriam ter contato com quem eventualmente estivesse tratando de pessoas com coronavírus. E eu fiquei pensando, gente, tem que ter alternativa para isso. Tem que ter uma alternativa para que essas pessoas, inclusive, que estão tratando de pacientes com coronavírus, tivessem prioridade no meio de transporte. Então, quando a gente fala em meio de transporte sustentável, nós estamos falando de dois aspectos, daquele relacionado ao meio ambiente, como eu já falei, e também daquele relacionado ao meio ambiente social. Essas duas esferas é que nós vamos contemplar nas nossas abordagens. Então, eu vou ler com vocês alguns textos de apoio que eu coloquei na apostila do curso de redação. Depois, se você estiver interessado no curso de redação, você pode procurar a gente aqui no telefone que está indicado e fazer o curso com a gente. Claro, nós temos o curso presencial e temos o curso online, tá bom? Então, o primeiro texto que eu quero falar para vocês foi um texto que saiu na Notícias UOL, em que ele coloca assim, ó: novo rodízio tira carro das ruas, mas gera aglomeração nos transportes. Então, vamos lembrar bem que no período da quarentena, algumas prefeituras tomaram essa medida, ou seja, promoveu, imputou à comunidade um rodízio de carros. Será que essa medida foi uma medida inteligente? Ao meu ver, não. Por quê? Porque se você tira carros, você acaba aglomerando pessoas nos meios de transportes. Porque muitos, embora nós estivéssemos numa quarentena, foram obrigados a se locomover. Obrigados por quê? Porque precisavam preservar seus empregos. Nem sempre as empresas adotaram políticas realmente de isolamento total ou de home office, mas de um isolamento parcial. Mesmo assim, nos grandes centros, essa aglomeração, mesmo sendo parcial, ocorreu e realmente não era o indicado. Portanto, notem como que um problema de saúde e uma atitude de má gestão do poder público pode agravar um sistema que está saturado, totalmente saturado. De vez em quando a gente viaja para o exterior, uma vez a cada 2 anos, e nós percebemos no exterior como o meio de transporte é eficiente. Primeiro, porque há vários ônibus, há várias linhas que levam as pessoas para dentro dos seus bairros. Existem metrôs, existem trólebus, existem VLT, existem vários elementos que permitem à pessoa, inclusive, abrir mão de ter um automóvel. Às vezes, nós percebemos também pela observação que geralmente a gente fica hospedado em bairros residenciais, não em hotel, que fica muito mais barato, e você percebe lá que a pessoa tem o carro, está ali na garagem, mas ela sai andando pela calçada, entra no metrô e ela se locomove pelos meios de transporte públicos. Ela deixa o carro dela em casa, o que gera um impacto muito menor, tanto no meio ambiente, quanto nessas relações sociais, como nós estávamos falando. Porque é aquele cidadão que participa da vida em comunidade. Ele não entra individualmente ali no carro e vai para o seu trabalho. Não, ele vai para um lugar público. E estando ali no lugar público, ele se sociabiliza.
ele vê a necessidade do outro, ele vê se a pessoa que ele elegeu está cumprindo ou não o seu papel. Quem anda só de carro nem sempre tem essa visão, nem sempre consegue fazer uma avaliação daquele gestor público. Por isso que é tão importante a comunidade participar dessa movimentação desse transporte. Notem que quando sai uma notícia, prefeito de Londres vai para o trabalho de metrô, todo mundo fica, uau, mas que bom, né? Que bom se os nossos prefeitos andassem de ônibus, de metrô, de trem. Eles talvez tivessem uma noção bem diferenciada daquilo que todo mundo, que as pessoas que usam o meio de transporte passam todos os dias. Também gostaria de salientar com vocês aquela situação em que muitas vezes nós nos ausentamos, nós nos eximimos de uma participação maior dentro da comunidade. Então, poucas pessoas conhecem um projeto chamado Rua Viva. O que é o movimento Rua Viva? É aquele momento em que prefeituras, elas pedem, elas solicitam, elas envolvem a comunidade, pedem a adesão da comunidade para que as pessoas deixem os carros em casa e optem por ir a pé, por ir de bicicleta, por ir de transporte público para o trabalho. Para quê? Para que as ruas possam ficar mais desocupadas e, posteriormente, haja um maior fluxo de pessoas. Ora, do que eu estou falando? Quando uma cidade está sobrecarregada de automóveis, alguém se sente à vontade, alguém se sente chamado a, por exemplo, ir até a escola de bicicleta? Não, porque é tanto carro, é tanta ultrapassagem, é tanta buzina, que as pessoas acabam tendo medo de trafegar a pé, de trafegar de bicicleta, até mesmo de motocicleta. Então, quando se fala em Rua Viva, as prefeituras criam mecanismos para que o trânsito flua melhor, para que tenha menos carros e assim as pessoas possam desfrutar das ruas, dos locais em que elas vivem. Muitas vezes vocês vão perceber comerciantes que reclamam que o comércio deles não vai para frente porque é uma rua muito movimentada. Poxa, geralmente tudo que se quer é uma rua movimentada, mas significa o seguinte, é uma rua tão movimentada de carros que as pessoas não trafegam por aquele lugar. Seja porque a calçada é muito pequena e a pessoa se sente insegura, seja porque as pessoas também entram ali num contexto de mobilidade só de automóvel que elas não se veem usando outros meios de transportes. Então, verdadeiramente, nós temos que lutar aqui no Brasil por um contexto de meios de transportes urbanos que sejam os meios mais sustentáveis, daqueles dois pontos de vista, da natureza, de um equilíbrio maior, de não poluir tanto, e dois, de dentro do ônibus, do trem, do metrô, haver um contexto de sociabilização maior. Então, também vocês têm aí esses textos de apoio. O que seria exatamente, o que visa exatamente um meio de transporte sustentável? Letra A, vou colocar por tópicos para vocês, tá bom? Uma busca de uma apropriação equitativa de espaço e tempo dentro do meio urbano, em que eu vou priorizar o quê? O transporte coletivo, o que eu vou priorizar? A pessoa que pode se locomover a pé e até a pessoa que vai se locomover de bicicleta. Bom, não dá para falar sobre isso aqui no Brasil sem a gente mencionar um aspecto muito importante, que é o da violência. Veja, é muito mais seguro eu entrar no meu automóvel dentro da minha casa e me locomover nas 3 quadras para levar meu filho para a escola, do que eu pegar o meu filho pela mão nessas 3 quadras e ir caminhando com ele. Eu tenho que tirar anel, eu tenho que tirar pulseira, eu tenho que tirar relógio, eu tenho que deixar o celular em casa e ainda assim tenho que rezar para não ser abordada na rua. Isso faz com que muitas pessoas, sim, se locomovam em 3 quadras de carro, sendo que ela poderia estar fazendo essa atividade a pé. Mas você está usando aí uma visão muito elitista. E a pessoa que sequer tem carro? Aí que está. Ela é
a todo momento atormentada pela questão da violência urbana. E quando ela tiver a oportunidade de comprar um carro, ela vai fazê-lo. Por quê? Porque ela quer ter a segurança que o carro traz para ela. Então, quando nós pensamos no meio urbano com mobilidade sustentável, nós temos que dar condições a esse cidadão para que ele possa se locomover em segurança se ele optar em ir a pé ou de bicicleta. Tudo bem? Segundo tópico, letra B. Quando há uma mobilidade urbana sustentável, existe uma promoção do reordenamento urbano e até mesmo das atividades, principalmente para suprir as necessidades daqueles que andam, que trafegam de carro próprio, também arcam com seus custos. Do que nós estamos falando? Ora, às vezes você está numa marginal e para você atravessar para o outro lado da marginal, você tem que andar ali quilômetros e quilômetros e quilômetros. E você não vê nenhum prefeito ou governador se ajustando para que as pessoas, para construir pontes, viadutos, para que as pessoas possam atravessar. Então eu já vi situação de pessoas que dizem assim, olha, eu tenho que comprar um carro, porque para eu atravessar para o outro lado da rodovia ali, olha, eu tenho que trafegar 10 quilômetros para frente e voltar 10 quilômetros. Sendo que se aqui tivesse uma ponte, se aqui tivesse um viaduto, nós poderíamos atravessar tranquilamente, eu iria até a pé para a minha faculdade, ou para o meu trabalho, ou para a minha igreja, ou para o shopping, que seja. Então, muitas vezes, se você tem aquele prefeito / engenheiro, que é aquela pessoa que vê, que tem essa visão, que constrói pontes, você tem uma economia muito grande, você coloca menos pessoas numa situação dela ter que pegar um automóvel, tá bem? Vamos pensar nessas coisas todas aí, porque vocês vão ter que construir a tese de vocês e usarem os recursos argumentativos. Então, antes de escrever, vamos pensar em todas as possibilidades. Letra C. Promove com eficiência e com qualidade os serviços de transportes públicos. Então veja só, quem é que aqui no Brasil se sente confortável em pegar um ônibus? Então realmente, pensem em momento de Covid, em momentos em que as pessoas estão com muitas viroses, aqui no Brasil tem muito disso, tá com virose, tá com virose, tá com virose. É muito diferente você entrar num ônibus e se sentar, ou você entrar num ônibus e ficar espremido com pessoas em pé ao seu redor, um ônibus que está lá escrito capacidade 44 pessoas, estar com quase 100 pessoas espremidas ali, entre sentados e em pé. Então, é óbvio, é claro que você não vai se sentir confortável. Aqui no Brasil, muitas vezes a capital ou as grandes cidades colocam lá uma via única para ônibus, mas mantém a mesma escassez de ônibus. Olha, qual é a lógica disso? Então, se você abre uma via só para ônibus, você tem que oferecer mais meio de transporte, porque aí a população se sente sim estimulada a largar o carro em casa, certo? Então, buscar essa gestão de um transporte que seja mais eficiente, que é obrigação das prefeituras e do governo do estado, quando ele se preocupa com essa questão, é algo urgente, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros. Letra E. Promove o desenvolvimento das cidades com qualidade de vida, através, olha só, a tríade de um conceito de transporte eficiente, sustentável e ecológico. O autor do texto acrescentou ainda participativo, em que eu tenho canais de comunicação. Então eu posso denunciar aquela empresa de ônibus que não está ofertando no horário certo os ônibus. No metrô de Londres é pontualíssimo e de 2 em 2 minutos passa um metrô. Como que vai lotar? Não lota, não dá tempo de chegar tanta gente de 2 em 2 minutos. Então você trafega sentado, confortavelmente, num ambiente limpo. Então tudo isso colabora, tudo isso atrai o usuário para deixar seu carro em casa e não lotar tanto as vias, não promover os engarrafamentos, promover um trânsito que realmente traz saúde para as pessoas. Em breve nós vamos falar sobre o tema de saúde mental, certo? E você vai ver que muitas pessoas dão esse depoimento. Eu me sinto muitas vezes abafado, eu me sinto muitas vezes preso.
você se deprime quando tem que entrar no meio de transporte em que as pessoas estão doentes, em que, no caso das mulheres, somos assediadas muitas vezes ali num vagão, em um ônibus apertado, em que sempre tem ali um doente aproveitador que quer se esfregar, que quer abusar da mulher que está ali. Então isso não nos conforta, isso não nos estimula. Isso estimula a população sempre a querer o quê? Um carro próprio. E isso sobrecarrega as cidades. Letra E, promove o desenvolvimento das cidades com qualidade de vida. Letra F, promove a paz e a cidadania no trânsito. Então você coloca lá para o usuário mensagens, olha, paciência, esse trecho costuma ser engarrafado, esse trecho costuma ter um alto número de carros, aguarde a sua vez. Você orienta, você cria a paz no trânsito. Você pune, porque hoje, olha o uso da tecnologia, olha o uso da inteligência artificial. Você consegue pelas câmeras controlar aquele engraçadinho que corta na frente dos outros, que fura a fila. Cadê um agente de trânsito para chamar essa pessoa e dizer, amigo, está com pressa? Aguarda aí, me dá seu documento, vamos esperar você passar essa pressa toda sua aí, né? Vamos com calma. Existem pessoas que se atrasam em casa e querem tirar o atraso depois no trânsito, não é verdade? Não, você pode estar atrasado quanto for. O trânsito tem regras, o trânsito tem normas, o trânsito tem um fluxo. Não adianta você querer se aventurar, passar por cima de calçada, né? Entrar na contramão. E aí que está, as prefeituras devem criar mecanismos claros para que essas pessoas sejam multadas, para que essas pessoas sejam presas, para que essas pessoas sejam tiradas do trânsito, porque ele tem que ter essa paz. Nós temos que seguir o fluxo, não é verdade? Letra G, contribui para a eficiência energética e busca reduzir a emissão de gases poluidores e sonoros. Claro, existem formas, existem opções de meios de transportes que não necessitem ali de óleo diesel, que não necessitem de gasolina. Então tem sempre que priorizar aqueles que podem ser, por exemplo, nutridos com energia solar, nutridos com uma energia barata. Então vocês podem buscar, vocês podem trilhar também esses caminhos aí para a defesa da sua tese, tá bom? Letra H, preserva e promove os projetos de política públicas voltadas para um transporte em que se dê a qualidade natural. Então nós temos que preservar o patrimônio histórico. Muitas vezes você vai ver assim em algumas capitais, o meio de transporte vai passar por baixo de um museu, vão construir ali um metrô por baixo de um museu. Não, calma, vamos desviar do museu, vamos desviar aqui de repente desse parque ecológico. Então dentro das cidades nós temos que preservar esses lugares que oferecem para a população um bem-estar, um lugar em que a pessoa eventualmente vai passar o final de semana com a família num piquenique, numa bicicleta. Nós temos que afastar os meios de transportes desses lugares para que todos possam ter paz, tranquilidade no seu momento de descanso, tá bom? Bom, vocês sabem, na nossa primeira aula nós falamos sobre isso. Qual é o primeiro passo para fazer uma redação? Ler atentamente os textos de apoio. Já fizemos isso. Você já entendeu qual rumo o elaborador do tema de redação quer de você. E ele ainda dá um aviso aí, você tem que prestar atenção nisso, porque ele fala assim, mobilidade urbana sustentável, 2 pontos, o desafio para as cidades brasileiras. Quando ele coloca desafio, já está implícito o quê? Que não há uma mobilidade urbana sustentável na sua totalidade, ou nem mesmo início. Um projeto, não há nenhum indício. Você olha bem para os meios de transportes urbanos e você percebe, não é sustentável, é lotado, não cumpre horário, não está preocupado, o prefeito não está preocupado com as linhas, essas linhas são insuficientes, é caro, ou seja, você olha para o global e percebe, todos esses são desafios a serem superados. Como isso vai ser superado? Vai ser a sua tese. A sua tese vai consistir exatamente nisso. O que fazer para que esses problemas sejam superados? Por isso que está aí a palavra desafio.
Bem, como eu sei que vocês padecem de recursos argumentativos, eu coloquei alguns para vocês aí, tá bom? O primeiro deles, vocês podem ver, é uma série de reportagens em que Ronaldo Lemos, no Expresso Futuro, vai tratar da China e como que ela revolucionou o transporte público. Tudo bem? Você vai perceber que ali as pessoas entenderam que para o ir e vir ser adequado, para ver produtividade, tinha que passar por todo esse processo que eu já mostrei para vocês, tá bom? É uma boa dica. Número 2, a Alemanha estreia o primeiro trem movido a hidrogênio no mundo. Então notem como a Alemanha pode ser usada por você como um exemplo daquilo que deve ser feito, daquilo que pode ser feito. Ou seja, um meio de transporte que não gere impactos ao meio ambiente, que seja menos poluidor. Ele é chamado de trem do futuro. Por quê? Porque ele tem essa preocupação. É um gestor público que está ligado. Ele não quer mais que se polua o meio ambiente por conta do ir e vir. O ir e vir tem que ser respeitado, mas com a sustentabilidade que o tema exige. Coloquei para vocês um documentário chamado Perrengue, o desafio da mobilidade no Brasil. É de 2013, está um pouco antigo, um pouco ultrapassado, mas aí é que está. De repente é o momento de você fazer uma comparação. De 2013 para cá, houve mudança? Na minha opinião, não. Na minha opinião, talvez uma prefeitura ou outra. Então, quando a gente coloca um documentário um pouco mais antigo, quando a gente menciona uma obra que tem ali 80 anos e que já se comenta, já se fala de um transporte público que não é adequado, é para você exatamente fazer essa comparação, mostrando que pouca coisa no Brasil mudou nesse sentido. Coloquei para vocês um curta-metragem chamado Pateta no Trânsito. O que é o Pateta no Trânsito? Você vai ver ali o usuário, o motorista, que muitas vezes não dá preferência para o transporte público. Na cidade em que eu vivo, muitas vezes eu vejo isso. Tá ali um ônibus parado num cruzamento, ninguém tem coragem de dar um tempinho para o ônibus passar. Por que eu tenho que dar um tempinho para o ônibus passar? Porque lá no meu carro eu estou em 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Ali no transporte público tem o interesse de 40 pessoas. E mais daqueles que estão à frente, esperando o ônibus, que tem que passar no horário correto para que as coisas funcionem, para que as pessoas possam realmente honrar seus compromissos. Então, entre o interesse de 4 e o interesse de 40, eu tenho que sim priorizar o interesse de 40 pessoas e ser gentil no trânsito. Gentileza gera gentileza. E vocês vão ver nesse documentário aí, nesse curta-metragem, o Pateta no Trânsito, ele não tem nenhuma paciência. Ele coloca a mão para fora, ele xinga, ele grita, ele buzina, ou seja, ele não permite, ele não colabora que haja realmente ali um meio de transporte, uma mobilidade urbana sustentável, do ponto de vista da conservação sonora, do ponto de vista de se viver bem, se viver em paz e praticar um trânsito com paz. Coloquei para vocês também um documentário chamado 130 quilômetros, de 2014, em que vai se falar exatamente sobre bairros de São Paulo e como que as pessoas agem e lidam ali com a questão de viverem tão próximos de rodovias. Então elas mais ou menos vivem em bairros, mas são bairros que estão em frente ou estão circulados ali por rodovias. Como que é viver num lugar assim? Você tem ruas, mas você também tem um trânsito intenso, pesado, 24 horas. São Paulo é cidade que não para, não é verdade? Como que os paulistanos lidam com isso? Tá bem? Esse daí é o tópico que vai tratar exatamente dessa situação. Imagina você morando ali perto de uma rodovia, hein? Não deve ser fácil não. Coloquei algumas citações para vocês, como 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro. Então vocês podem sim criticar que é uma data pouco trabalhada, às vezes faltando ali 2 dias para a data, o órgão público, seja ali Detran, Denatran, Contran, eles fazem um bannerzinho de internet, coloca ali para fazer de conta que existe alguma
algum programa, algum projeto relacionado a isso, sendo que não existe, e fica por isso mesmo, né? Então, seria um dia que um mês antes já devia ter palestras, olha as propostas interventivas aí, já tinha que ter programas especiais nas televisões, já tinha que ter uma roda viva ali que discutisse trânsito nas grandes cidades, nós já devíamos ter um ministro que falasse, tratasse das questões de cidadania, de vivência, de convivência, mostrando quais são as saídas e o que o Brasil está fazendo nesse sentido. Então, dia 22 de setembro, que é esse Dia Mundial Sem Carro, podia-se sim promover várias atividades, várias iniciativas para que o cidadão realmente deixasse seu carro em casa e optasse por um meio de transporte que realmente oferecesse para ele uma boa saída, um bom desempenho, um horário, uma limpeza, um clima agradável. Nas cidades mais quentes, um ônibus, um trem, um metrô com ar-condicionado. Nas cidades mais frias, com aquecedor. Tudo isso é possível. Por que outros países têm e o nosso não? Gente, é uma pergunta cabível. O Brasil está ali numa posição econômica favorável. Nós não precisamos permanecer na penúria, porque eu olho para o transporte público no Brasil, eu me lembro da década de 80, de 90. O que mudou? Pouca coisa, ao meu ver. Coloquei a Constituição Federal, né, no seu artigo 5º, que fala do direito de ir e vir, e esse ir e vir com qualidade, obviamente. Coloquei aí um escritor brasileiro que usa uma frase muito interessante. Os espaços públicos são tratados pelo homem como lugares a serem ocupados por quem chegou primeiro. E não pode ser assim. Nós temos que entender que nós somos uma coletividade. Muitas vezes eu cheguei primeiro, mas o outro, por ser transporte público, tem prioridade. Tá? Então não importa se eu, carro particular, cheguei primeiro, eu tenho que deixar o ônibus, o micro-ônibus, passar na minha frente. Como já falei, é o interesse de um versus o interesse de 30, 40 pessoas. Então esse um retroage e deixa para o outro, né, a preferência. Coloquei para vocês também 7 cidades no mundo que são modelos de mobilidade urbana. Em Amsterdã, na Holanda, existem mais bicicletas que pessoas. Então, você vai ver lá ruas totalmente tomadas por pessoas com bicicleta. A pessoa faz um exercício físico, a pessoa se coloca em movimento, é um trânsito, portanto, participativo. E aqui no Brasil, muitas cidades poderiam também estimular esse uso. E eu já falei, se houvesse menos violência, se as ruas estivessem preparadas, sinalizadas e o cidadão conscientizado, cheio de informações e estímulos para ou ir de bicicleta ou respeitar aquele que está de bicicleta, ir a pé ou, se está de carro, respeitar aquele que está a pé. Por fim, coloquei para vocês também um questionamento, é uma reportagem de Brasília, que fala sobre a questão de ferrovias. Ora, na Europa, muitas pessoas moram numa cidade e trabalham em outra. Se elas fossem usar carros para se locomover de uma cidade para outra, nós teríamos lá estradas completamente abarrotadas, como acontece aqui no Brasil. Entretanto, lá tem tantas ferrovias entre uma cidade e outra, que as pessoas se sentem estimuladas a sair de suas cidades para a outra em que trabalha de trem. E chegando na estação de trem já tem um metrô que leva para os bairros. E se o lugar que ela trabalha é tão longínquo, já tem um sistema de ônibus que leva essa pessoa para esse lugar longínquo. De tal forma que em 40 minutos, 50 minutos, ela sai de uma cidade e já está no seu local de trabalho em outra. Então essa ligação entre cidades com ferrovias também permitiria um tráfego urbano muito mais sustentável. Veja, não tem como você fazer essa redação e dizer assim: ah, eu não sabia o que escrever, eu não sabia o recurso argumentativo que eu ia usar. Você está aí cheio de recursos argumentativos, reflita, olhe para o sistema público de transporte da sua cidade, do seu estado, do seu país. Como fazer para melhorar? Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no canal do YouTube vocês têm um monte de vídeos.
Eu já falei sobre esse tema em outras épocas, mas sempre é interessante a gente reciclar, não é verdade? Um grande abraço da professora Suzana Luz para você. Meu nome é Felipe e para falar sobre o tema Mobilidade Urbana Sustentável, Desafio para as Cidades Brasileiras, eu usaria os seguintes argumentos para defender a minha tese. Primeiramente, eu falaria sobre o enorme boom populacional e o êxodo rural que ocorreram nas décadas passadas no Brasil e como isso atingiu diretamente no crescimento urbano planejado. Para isso, eu faria um link com a teoria malthusiana, dizendo que a progressão aritmética da expansão planejada urbana não conseguiu acompanhar a progressão geométrica do crescimento populacional. E isso fez com que as cidades crescessem de maneira desordenada e fizessem com que a questão da mobilidade urbana em si já fosse um problema muito complicado de ser resolvido. E se tratando ainda de mobilidade urbana sustentável, o problema se torna mais complexo ainda. Já no segundo parágrafo, eu farei uma comparação das cidades brasileiras com Copenhague, a capital da Dinamarca, e que é considerada a cidade mais bike-friendly do mundo. Nas últimas décadas, foram investidos mais de 140 milhões de euros nessa cidade, apenas em relação à infraestrutura de ciclovias para bicicletas. E segundo Daniel Gutt, que é um especialista em mobilidade urbana, aqui no Brasil, se você for tentar fazer essa comparação entre a infraestrutura que foi construída para automóveis e a infraestrutura para ciclovias e bicicletas, não é nem possível fazer essa comparação de tão dísparo que as quantias que foram aplicadas. E ele mesmo fala que a construção de ciclovias no Brasil não tem um valor muito elevado. E sendo assim, não é a questão da falta de dinheiro que impede que essa mudança comece a ser feita. Bom, espero que com esses argumentos colocados de maneira correta dentro do texto, tragam boas notas nas competências argumentativas.